Continuando o que a gente estava vendo então no vídeo anterior, desenvolvimento do binômio de Newton, vamos trazer aqueles resultados que nós obtivemos ali nos binômios de expoente de 0 até 4 e vamos comparar esses resultados com os números do triângulo de Pascal, que a gente viu na aula passada. E até para fazer essa comparação, eu peço que você preste atenção aqui, ó, que eu usei um detalhezinho aqui, tá? Você vê que eu coloquei, aqui era 1 mesmo, mas aqui eu acrescentei o 1 na frente daqueles termos que o coeficiente era unitário e não estava aparecendo, tá bom? Fiz questão de colocar ele ali. Por quê? Olha só. Qual é a primeira linha do triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal é uma estrutura que a gente viu na aula passada. É a linha 0, né? Que é formada pelo número binomial 0 sobre 0. A linha 0, ela só tem o número 1. A próxima linha é a linha 1, que é formado pelo binomial 1, 0 a 0 e 1, 1 a 1. É 1 e 1. A próxima linha é a linha 2. A linha 2 é formada pelo binomial 2, 0 a 0, 2, 1 a 1, 2, 2 a 2. E ela é formada pelos numerais 1, 2, 1. A linha 3, ela vai ser formada pelos numerais 1, 3, 3, 1, que é o binomial 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2, 3, 3 a 3. E a linha 4 é formado pelos binomiais 4, 0 a 0, 4, 1 a 1, 4, 2 a 2, 4, 3 a 3, 4, 4 a 4, formando os numerais 1, 4, 6, 4, 1. Só que quando eu olho para os coeficientes do binômio de Newton desenvolvido, eu enxergo justamente esta sequência que eu estou enxergando no triângulo de Pascal. Justamente essa sequência. Então, a organização dos coeficientes numéricos do desenvolvimento do binômio de Newton, ela pode ser entendida como o desenvolvimento de cada linha do triângulo de Pascal. Nota que o numeral da linha que eu estou usando no triângulo de Pascal é equivalente ao expoente do binômio de Newton. Então, se está elevado a 0 é a linha 0, se está elevado a 1 é a linha 1, se está elevado a 2 é a linha 2, se está elevado a 3 é a linha 3, se está elevado a 4 é a linha 4. Outra coisa é que o expoente da primeira parte do binômio, né, do primeiro monômio lá dentro do binômio de Newton, começa sempre no máximo, né? Então, é justamente no n. Vou até pegar aqui uma caneta, aqui tem o a elevado a 1. E aqui onde não tem nem o a nem o b, aqui tanto o a quanto o b já estão elevados a 0. E nesses aqui onde não aparece o b, com certeza é porque o b está elevado a 0. b na 0, b na 0, b na 0. Da mesma forma que no último termo onde não aparece o a, eu poderia colocar aqui um a elevado a 0 sem nenhum problema. Porque a elevado a 0 vale 1, não vai atrapalhar em nada. Então eu enxergo que o expoente do a começa no máximo e vai diminuindo, e o expoente do b começa no 0 e vai aumentando até chegar nesse máximo que é o n. Legal? Então agora eu consegui entender a lógica de construção, de desenvolvimento de um binômio de Newton. Vamos aplicar essa mesma lógica para definir tanto os coeficientes quanto os termos algébricos de um binômio a mais b elevado à quinta, que seria o próximo depois daqueles que a gente desenvolveu, né? Eu pegaria lá o a mais b elevado a quarto, multiplicaria por a mais b, então faria um monte de distributivas e tal, mas sem fazer as distributivas, usando esses conceitos que a gente viu agora. Como que ficaria? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é pensar nos coeficientes. Os coeficientes vão ser os elementos da linha do triângulo de Pascal. A linha 5 no triângulo de Pascal, ela tem o 5, 0 a 0, 5, 1 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4 e 5, 5 a 5. Se eu lembrar dos resultados, era 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tá aí, os coeficientes estão aí já. Agora eu vou pensar na parte algébrica, ou na parte dos monômios ali dentro do binômio de Newton. O primeiro monômio A, ele tem que começar com o maior expoente possível. Qual que é o maior expoente? O 5.
e vai diminuindo até chegar no expoente zero. Então aqui é a quinta, depois é a quarta, a ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1 e a elevado a zero. Em contrapartida, o segundo termo ali, o b, o segundo monômio dentro do binômio, ele começa no expoente zero e ele vai subindo até chegar no máximo expoente. Então ele começa em b elevado a zero, depois b elevado a 1, b ao quadrado, b ao cubo, b à quarta e b à quinta. E pronto! Só dá uma organizadinha. Não tem ninguém para somar, ninguém para multiplicar, não. Só vai escrever melhor, né? Aonde o coeficiente é 1, você não precisa escrever, porque 1 vezes a quinta vai ficar só o a quinta. O b elevado a zero é 1, também não precisa escrever ele. Então, só reorganizando, está aqui o desenvolvimento do a mais b elevado a quinta. Ou seja, dessa maneira, e através dessa fórmula geral, né, genérica de construção de binômio, eu posso desenvolver qualquer binômio de qualquer expoente. Basta eu sempre lembrar esses passos. Vamos anotar esses passos, vamos deixar bem registradinho, tá? Então, de que maneira nós vamos construir uma fórmula geral para o desenvolvimento de um binômio a mais b elevado a n? Primeiro, os coeficientes serão determinados pela linha n do triângulo de Pascal. Professor, mas ali o a não podia ter uma parte numérica também? Tipo, o a ser 3x ou 3a mesmo? Esse 3 não ia interferir no valor dos coeficientes finais? Sim, sim. Mas eu estou falando do desenvolvimento inicial, tá? Lógico, se o a e o b não são apenas a e b, mas são termos mais elaborados, são monômios com mais elementos, com parte numérica, com parte literal, tudo isso você vai desenvolver num segundo passo. O primeiro é a construção e desenvolvimento do teu binômio de Newton. Então, primeiro, os coeficientes são a linha n do triângulo de Pascal. A parte 2 diz que a parte A iniciará com o expoente máximo n e irá diminuir até chegar no expoente zero. Então eu tenho n, n-1, n-2 até o zero. Eu contando aqui rapidamente, eu tenho n mais 1 elementos. Realmente, na linha n do triângulo de Pascal, eu sempre tenho n mais 1 números, porque começa no zero e vai até o enésimo termo, né? Então é sempre n mais 1 termos dentro de uma linha, assim também vai ser no desenvolvimento do binômio de Newton. Isso é a parte A. E a parte B? Ela vai iniciar em zero e aí vai aumentar. Então você vê, o A vai diminuindo, o B vai aumentando até chegar no expoente máximo n. Certo? Então, na prática, o que a gente tem é isso aqui, ó. Muito simples. A mais B elevado a n, A mais B elevado a n vai ser o binomial n0 a 0 vezes a elevado a n vezes b elevado a 0. O binomial n1 a 1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1. E assim por diante. Ok? Se eu resolver enumerar os meus termos, o meu primeiro termo, o termo 1, T1, é esse do binomial 0 a 0, a elevado a n, b elevado a 0. O meu termo 2, n1 a 1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1. O meu termo 3, n2 a 2, a elevado a n menos 2, b elevado ao quadrado. E assim por diante. Então vê que o número de termos é sempre um a mais do que o expoente que eu estou trabalhando, né? No binomial aqui, o denominador é sempre a posição do termo menos 1. O expoente do A é n menos a posição do termo menos 1, né? Menos esse valor que está aqui embaixo, menos o denominador do binomial. Então, n menos 0 ficou o próprio n, depois n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar no n menos n, que é 0. E o expoente do b é o próprio denominador. Era 0, depois 1, depois 2, até chegar no n. Beleza? Então é assim que faz o desenvolvimento de um binômio de Newton qualquer. Partindo então também da ideia do desenvolvimento do que a gente acabou de falar, eu posso deduzir uma expressão para determinar um termo específico. É o que a gente chama de termo geral. Vamos supor que, olhando para um binômio de Newton,
eu quero um elemento na posição k mais 1, sei lá, o terceiro termo, o oitavo termo, o 11º termo do desenvolvimento desse binômio de Newton. Bom, se o termo está na posição k mais 1, é o tk mais 1, o coeficiente dele é o binomial nkk, n sobre k, numerador n, que é o expoente sempre do binômio, aqui não muda, k vai ser o denominador, sempre? Posição k mais 1, denominador k. Se o denominador é 5, é porque eu estou na sexta posição. Se o denominador é 8, é porque eu estou na nona posição. Assim por diante. A parte A, a primeira parte algébrica, vai ter o expoente n menos k, a diferença aqui entre numerador e denominador do binomial. E a parte B, que é aquela que vai crescendo, vai ter o expoente k, que começa em 0 e vai crescendo até o n. Então o A vai diminuindo, o B vai crescendo o expoente. Então, se eu tenho um binômio A mais B elevado a n, o meu termo geral, isso é o que a gente chama de termo geral, o meu termo geral vai ser tk mais 1, binomial de n k a k, vezes o A elevado a n menos k, vezes o B elevado a k. Beleza? Então, a gente viu aqui toda essa estrutura de binômio de Newton, e no próximo vídeo a gente vai aplicar isso resolvendo alguns exercícios. Segue aí e assiste o próximo vídeo.